te adorarei. Os hinos em vão, teu trono acima está. Aleluia, Jesus. Não há outro nome como o seu, Senhor. Não há outro nome como o teu, Senhor. Um trovão poderoso és, grandioso és. Oh, aleluia. Poderoso, maravilhoso, majestoso, grandioso. E vem ao céu, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, a tempestade está, seu nome infalível é. Os reinos vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Oh, aleluia. Poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Espírito Santo. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Imutável. Imutável, aquele que não muda. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus querido, Deus todo-poderoso, imutável, aquele que não muda, aquele que não muda, aquele que não muda. Carabassou e ararabachaias.
santo, 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 santo. Aleluias, aleluia. Inabalável, maravilhoso, majestoso, grandioso, poderoso, glorioso. Não há outro nome como o teu, Espírito Santo de Deus. Não há outro nome como o teu, Senhor Jesus. Fica à vontade no nosso meio, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, na minha casa, no lar de cada um dos meus irmãos, na vida de cada um desses que está aqui. Seja bem-vindo, Santo Espírito de Deus. Seja bem-vindo, Santo Espírito de Deus, no nosso meio. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, fica à vontade. Vai ficando à vontade no nosso meio, Santo Espírito de Deus. Vai manifestando a tua graça, vai manifestando a tua glória, vai manifestando o teu poder, a tua virtude, a tua unção. Manifesta-te no nosso meio, Espírito Santo, querido. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Não há outro Deus como o Senhor, não há outro Deus, não há outro Deus, não há outra rocha que eu conheça. Não há outro, não há Deus como o Senhor, poderoso, majestoso, grandioso. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome. Já vai operando no nosso meio, já vai operando no nosso meio com poder e glória, com poder e autoridade. Ah, Espírito Santo de Deus querido, já posso sentir a tua presença, Senhor. Já posso sentir a tua presença, Espírito Santo de Deus. E digo, Paizinho, tu és bem-vindo. Os sinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável. Imutável significa que não muda. Imutável significa que não muda. Aleluias. Tu és o mesmo de ontem, Espírito Santo de Deus. Tu és o mesmo hoje e será eternamente. E por isso te louvo, por isso te agradeço, por isso te bendigo, por isso te exalto, te glorifico. E declaro, ser bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Amém. Paz do Senhor Jesus, boa noite. Povo lindo, abençoado de Jesus, irmã Marlene, irmã Joemília, Beth, irmã Inácia, vocês que já estão aqui comigo, vocês que estão chegando, que vão me acompanhar depois, estava com saudade de vocês. Oh, aleluias, que o Espírito Santo de Deus já se faça presente aí onde vocês estão também, porque aqui ele já está. Já posso sentir a presença do Senhor no nosso meio. Tenho certeza que Ele preparou uma noite de bênção, uma noite de vitória para nós. Este é o primeiro culto, né? Primeira live oficial do ano de 2025. E eu já quero começar essa noite profetizando que será um ano maravilhoso, que será um ano poderoso sobre ti, sobre toda a tua casa, sobre toda a família. Em nome do Senhor Jesus. Um feliz ano novo, e não apenas porque é proforme, né, desejar feliz ano novo, mas que literalmente com o Espírito Santo de Deus, com a presença do Senhor, com o consolo dele, você tenha um ano de bênção, um ano de vitória, que toda a tua casa, a tua família seja poderosamente abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá dar início à nossa live, a nossa quinta com Deus, a primeira do ano em nome de Jesus, a primeira, mas não a última, eu creio. E enquanto Jesus não voltar, eu creio que nós estaremos aqui juntos, louvando e adorando o Senhor, amém? Eu quero pedir uma coisa para vocês. Tem algumas pessoas que não têm Facebook e gostariam de participar da live, então eu quero começar a fazer as lives também pelo YouTube, ou ao invés do Face passar a fazer no YouTube, que é onde todo mundo tem acesso. Mas eu preciso da sua ajuda para ir lá e se inscrever no meu canal, porque eu preciso de uma quantidade X
acho que são 50 pessoas inscritas para poder liberar para eu conseguir fazer a live por lá. Então depois eu vou colocar, vou passar para vocês o endereço do meu canal do YouTube para vocês se inscreverem, para eu conseguir chegar no número que a gente precisa, tá quase lá, para poder liberar a live pelo YouTube também, tá bom? Abra comigo e eu já quero que você compartilhe, pegue o seu telefone, compartilhe o link da nossa live com alguém que você quer que seja abençoado, que você quer que seja alcançado nesta noite com o poder da palavra. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que dá vida. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade que liberta é a palavra de Deus. Então, que você seja usado como um evangelista nesta noite, em nome de Jesus. Como assim, pastora Juliana? Um evangelista, sim. O evangelista é aquele que leva o evangelho do Senhor, é aquele que leva a palavra. Então, que você se permita ser usado por Deus como um instrumento de Deus na vida de alguém. Então, você vai pegar o link e vai compartilhar com alguém, ainda que esta pessoa não entre hoje, não entre agora, mas faz a tua parte, amém? Então, compartilha com ele este link, com ela este link, para que ele seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Você faz a sua parte, deixa que o Espírito Santo de Deus faz a dele. E eu quero que você já abra comigo a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 3. Aleluia. Segundo livro de Reis, capítulo de número 3. Vai procurando aí. Essa palavra, o Senhor já estava soprando ao meu coração, porque ela veio para mim primeiro, amém? Depois eu te explico melhor, mas essa palavra veio para mim. Na verdade, o Senhor, ele soprou no meu ouvido o nome do rei de quem nós vamos falar nesta noite. E ontem à noite eu cheguei da igreja, fui cultuar ontem, chegamos da igreja. E aí quando eu me deitei e peguei a Bíblia, na verdade me sentei na minha cama, peguei minha Bíblia, fui preparar a mensagem, fui meditar, passar um período com o Senhor. A paz, irmão Edmilson, a paz, irmã Eliana, sejam bem-vindos. O Espírito Santo começou a falar comigo e ele falou poderosamente comigo na noite de ontem através dessa mensagem. E eu creio e já quero profetizar que ele vai falar com você também em nome de Jesus. Então, que os teus ouvidos estejam abertos, atentos, e que o teu coração esteja preparado como uma boa terra para que a semente do Senhor ela venha frutificar em nome de Jesus. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo 11. Nós vamos ler o versículo 12. E nós vamos pular depois para o versículo 14. Então, nós vamos ler 2 Reis 11, 12 e 14. Amém? Glória a Deus. Peraí, deixa eu pôr meu celular no mudo. Achou aí? Então, vamos lá. Peraí, deixa eu compartilhar com uma pessoa que o Espírito Santo me fez lembrar dela agora. Enquanto isso, aproveita e compartilha a nossa live com alguém também. Uma abençoada que esteve na nossa igreja no último domingo, no intervalo dos cultos, buscando auxílio do Senhor, aos prantos, em oração, angustiada, entristecida. Ela passou na porta da igreja e o Espírito Santo a conduziu para dentro da igreja. E conversamos ali, ministrei a ela, orei por ela acerca de uma situação. E na segunda-feira ela me chamou para contar o testemunho. Olha como o nosso Deus é poderoso, né? No domingo, por volta de meio-dia e pouquinho, não era nem, é isso mesmo, meio-dia e pouco, ela foi conduzida pelo Espírito Santo de Deus, porque estava desorientada, estava perdida, estava ansiosa, preocupada. Foi conduzida pelo Senhor para dentro da casa do Senhor, e ali tive o privilégio de ministrar, de conversar, de orar por ela, de liberar uma palavra sobre a vida dela. E na segunda-feira
ela já me contou o testemunho do que Deus havia operado na vida dela. E eu creio que foi só o começo de muito que o Senhor fará, assim como na sua vida. Eu creio que muitas coisas o Senhor fará por ti neste ano, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá? Capítulo de número 3, de segundo livro de Reis, versículos de número 11, 12 e 14. 11 diz assim: Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Versículo 12. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom, então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom, eram 3 reis. O rei de Israel, que naquela época era Jorão, filho de Acabe, o rei Josafá, que era rei de Judá, e o rei de Edom, desceram a ter com ele Eliseu. Versículo 14. E disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Amém? Aleluia. Vamos ler novamente. Versículo 14, eu quero que você leia. Aliás, eu quero que você leia o 12. E depois nós vamos ler o 14. Perguntou, porém, Josafá, versículo 11: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Versículo 14. E disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Amém? Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, fique à vontade no nosso meio. Deus, eu quero apresentar diante de ti, desde já, cada vida que já está aqui conosco. Peço ao Senhor que venha, Deus, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que a tua palavra venha falar não aquilo que precisamos, que queremos, mas o que precisamos ouvir. Tenho certeza que ninguém veio aqui para ver a pastora Juliana, até porque eu não tenho nada para dar, para oferecer a nenhum destes. Tenho certeza que todos que aqui estão vieram porque primeiro foram conduzidos por ti e porque precisam de ti. Então, que em nome de Jesus a tua palavra venha ser liberada sobre nós nesta noite de uma forma poderosa, trazendo a resposta que talvez muitos tenham pedido ao Senhor, que nesta noite eu possa ser usada como um canal de bênção para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, paz, Lu, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. Seguinte, vamos falar da diferença que um servo de Deus faz. Da verdadeira diferença, da diferença que um verdadeiro servo de Deus faz. Amém? Nós nos deparamos com uma situação, e nós vamos entender um pouco melhor, mas aqui nós falamos de uma situação de uma extrema necessidade de intervenção, de providência divina, porque esses três reis, o rei de Israel, que é o rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel, nesta altura do campeonato, Acabe e Jezabel já eram mortos, e Jorão já reinava sobre o povo de Israel. Nos deparamos com Josafá, rei de Judá, e com o rei de Edom, a caminho da guerra, caminho de uma grande batalha. E no meio do caminho eles se depararam com a necessidade de uma provisão que não poderia vir de qualquer outro lugar senão de Deus. Amém? E a palavra do Senhor já começa a nos dizer aqui que Eliseu era o profeta desta época. Neste tempo já não era mais Elias. Elias
já havia sido levado em glória para o Senhor. Eliseu agora como profeta sobre o povo de Deus, e você bem sabe, a palavra do Senhor nos fala que sobre Eliseu havia porção dobrada do que havia na vida de Elias. Então Eliseu era literalmente um grande homem de Deus. Elias já foi um grande homem de Deus, e Eliseu, inteligente, sábio como foi, ele pediu porção dobrada. Então do que estava sobre Eliseu, sobre Elias, sobre Eliseu havia o dobro de unção, o dobro de poder, o dobro de autoridade. E a palavra do Senhor nos fala que Eliseu olhou para Jorão, filho de Acabe, e disse para Jorão, e nós vamos ver isso com mais calma daqui a pouco, só estou dando a introdução, e disse para Jorão que só por causa de Josafá ele o recebeu, que só por causa de Josafá ele falou com ele. Versículo 14, disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria eu atenção e nem te contemplaria. Então Josafá foi o motivo primeiro de terem sido recebidos pelo homem de Deus, de terem sido recebidos e atendidos pelo próprio Deus e de terem obtido o milagre. E não só o milagre que eles precisavam, mas abundantemente além. Amém? Então já começa esta noite entendendo que é necessário para você e eu, que é fundamental para nós fazermos a diferença nesta terra. E a diferença não como Acabe, não como Jezabel, não como Jorão, como mau testemunho, mas temos que fazer a diferença nesta terra como verdadeiros homens de Deus. Eu já começo a profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, assim como eu declaro, determino sobre a minha vida, que nós seremos motivo de bênção na vida de outras pessoas, que nós seremos olhados como verdadeiros homens e mulheres de Deus, respeitados por homens com autoridade nesta terra. Que em nome de Jesus, meu amado, você entenda nesta noite que é necessário, que é fundamental que você faça a diferença e que você seja visto e reconhecido como um verdadeiro homem, como uma verdadeira mulher de Deus. Rei, os três eram Jorão, Josafá e o rei de Edom eram reis. Mas não foi a autoridade de rei que fez a diferença na vida deles. O que fez a diferença na vida deles foi a autoridade que havia sobre a vida de Josafá, porque dos três, ele verdadeiramente era um homem de Deus, amém? Então entenda o seguinte, quando houve a morte de Salomão, quando Salomão morreu, eu lembro que eu já ministrei certa vez sobre isso, houve a divisão do povo de Israel, do povo de Deus, dos hebreus. Houve a divisão entre o reino do norte e houve a divisão entre o reino do sul. Então aquilo que era um reinado único até Salomão, com a morte de Salomão se dividiu. Então Salomão morreu e houve separação de norte e sul e passaram a haver vários reis sobre as terras do norte e sobre as terras do sul, amém? E como a palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo de número 12, versículo 25, e eu já quero que você comece a me acompanhar, já pega a sua Bíblia, você sabe que a pastora Juliana anda muito pela Bíblia, pela palavra, porque a palavra do Senhor é quem liberta. Então nada do que eu disser aqui ficará somente nas minhas palavras, mas tudo é com base na palavra do Senhor. Veja o que diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 25. Olha só o que fala a palavra do Senhor aqui. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então o próprio Cristo declarou aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 25, que casa dividida, que reino dividido não prospera, não subsiste. Então quando da morte de Salomão houve divisão, muitas coisas ruins começaram a acontecer a partir daí, porque não houve só divisão de reinos, mas houve também divisão de formas de reinar,
A união que havia entre o povo já não existia mais. E houve também a divisão no sentido de permanecer fiel ao Senhor. Parte dos reinos, mediante a liderança, a autoridade dos seus reis, a forma que os reis conduziam o povo. E em Provérbios já fala que se o reino, se o governo não for justo, o povo perecerá. E essa justiça não é só em relação à corrupção ou não, mas também a sabedoria na forma de governar. Aquele povo se dividiu, o reino se dividiu. Muitos passaram a não servir ao Senhor, a não buscar ao Senhor. Muitos reis não adoraram ao Senhor, não guiaram o seu povo, a sua nação na direção do Senhor. Então muitas coisas começaram a dar errado. Porque diferente do rei Salomão, que aqui em 2 Reis, capítulo de número 3, versículo 6 em diante, dá um pulo. 1 Reis, aliás, primeiro livro de Reis, capítulo de número 3, nós vemos que a primeira coisa que Salomão fez quando ele subiu ao trono, uma das primeiras coisas que ele fez, foi pedir sabedoria a Deus para guiar o povo, amém? Dá uma olhada aqui no capítulo 3 de 1 Reis, versículo 6 em diante. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste ao filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. E veja o que ele fala no versículo de número 9. Dá, pois, ao teu povo, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Então veja, Davi era morto. E Deus elegeu Salomão para sentar no trono no lugar de Davi. Tanto que ele reforça aqui, ele agradece ao Senhor que honrou a Davi, seu pai, mantendo um rei da sua descendência no trono. E a palavra do Senhor nos fala que Deus, naquela noite, apareceu a Salomão em sonhos, porque Salomão, num ato de fé e num ato de sacrifício, ele pegou 1000 holocaustos, subiu até o alto monte Gibeão, e ali ele ofertou durante o dia aqueles 1000 holocaustos. E a palavra do Senhor nos fala que naquela noite, em sonhos, Deus apareceu a Salomão. O próprio Deus apareceu a Salomão e falou para Salomão assim: Salomão, pede o que você quiser que eu te dê. Aleluia. Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão, ele podia ter pedido qualquer coisa para Deus. Você imagina Deus olhando para você? Vou pegar aqui a Maria José. A paz, minha linda, seja bem-vinda, que chegou agora aqui. Maria José, pede o que você quer que eu te dê, Maria José. Provavelmente a Maria José ia pedir algo que ela precisasse. Amém? Se a Maria José estivesse precisando de dinheiro, por exemplo, Deus, eu preciso de dinheiro. Se ela estivesse enferma, precisando de uma cura, Deus, eu preciso de cura, enfim. Deus deu a Salomão a oportunidade de Salomão pedir para ele qualquer coisa que ele quisesse. E Salomão tinha a possibilidade de pedir que ele fosse o maior rei dentre todos, que Deus fizesse do reino dele o maior reinado para toda a eternidade, para todo sempre, até Jesus voltar, porque na verdade o rei eterno é o Senhor. Mas tantas são as coisas que Salomão poderia ter pedido, e Salomão naquele momento, ele abraçou a oportunidade que Deus deu para ele e foi inteligente no seu pedido. A palavra do Senhor diz na carta do nosso irmão Tiago que muitas vezes não recebemos porque pedimos mal, para o nosso próprio deleite, mas Salomão não. Mesmo antes de Tiago ter escrito isso, guiado e direcionado pelo Espírito Santo, tantos anos depois, Salomão já havia entendido esse princípio. E a palavra do Senhor diz que Salomão pediu aqui no versículo 9, sabedoria para direcionar e para guiar o povo com retidão.
sabedoria. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente, com sabedoria, eu discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Amém? A preocupação de Salomão era guiar o povo, reinar sobre o povo da forma justa, da forma correta. O que não aconteceu com os reis que sucederam Salomão em boa parte dos reinos, dos povos, quando houve a divisão no reino do norte e no reino do sul. Muitos dos reis deixaram de praticar a obediência ao Senhor, deixaram de dar ouvidos à voz do Senhor, não tiveram a preocupação de guiar o povo na direção do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, dá um pulo lá em Deuteronômio comigo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E olha só o que diz em Deuteronômio 29, 9. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Mas nem todos os reis, como eu disse para você, andaram nessa premissa, seguiram esta ordenança de ouvir, guardar e praticar, obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, a voz do Senhor. E por isso não tiveram reinos prósperos e por isso enfrentaram momentos de exílio, de cativeiro, de morte, de roubo. Já começamos nesta noite, meus queridos, a entender que se nós não estivermos na palavra, naquilo que nos ensina a palavra, na direção e no caminho certo, debaixo da liderança, da autoridade do Senhor, debaixo daquilo que prega o mandamento do Senhor, da palavra do Senhor, é impossível nós prosperarmos, amém? Aqui, Deuteronômio capítulo 29, versículo 9, é muito claro, a palavra do Senhor diz que nós temos que guardar as palavras da aliança de Deus e cumprir as palavras, para que aí sim a gente prospere em tudo que a gente fizer. Então, para que você possa ser abençoado, possa ser protegido, possa prosperar em tudo, você precisa ouvir a palavra do Senhor, guardar na tábua do seu coração, praticar, para que aí sim, em tudo você prospere. Inclusive naquilo que você tem gestão sobre a tua casa, sobre a tua família. Talvez você não seja rei do Brasil, rei de Israel, rei de terra alguma, mas você é autoridade ao cabeça da tua casa, da tua família, para que a tua casa seja uma bênção, para que o seu reino, o seu lar prospere. Você precisa guardar as palavras do Senhor, se preocupar em pedir a direção do Senhor, buscar em Deus o caminho, a direção. Você precisa cumprir o mandamento do Senhor, para que aí sim haja prosperidade sobre a tua vida. Só que muitos reis não tinham essa preocupação e por isso começaram a entrar em atritos, em brigas, em confusões, em contendas, em lutas, em perseguições. E foi exatamente o que aconteceu com o rei Jorão. Jorão, como eu disse para você, era filho de Acabe e Jezabel. Amém? O rei Jorão era rei de Israel na terra de Samaria. Ele reinou ali 12 anos naquela terra, naquele povo. Mas ele não era um rei que agradava a Deus. Ele não foi um rei que reinou na direção do Senhor. Até porque, infelizmente, ele não viveu o que está em Provérbios 22, 6. Onde a palavra do Senhor diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, ela não se aparte, ela não se desvie. Infelizmente, Jorão, ele não foi ensinado pelos pais. Ele era filho de Acabe e Jezabel. Você bem sabe quem era Jezabel. Você bem sabe quem era Acabe. Acabe foi um rei negligente que não se posicionou como cabeça de sua casa e permitiu que a sua esposa, que era uma endemoninhada, usada por Satanás,
tomasse as decisões e desviasse o povo do caminho do Senhor. Ela não era uma mulher de Deus e Acabe permitiu que ela desvirtuasse, que ela desviasse o povo de Israel, o povo de Samaria, na época que Acabe reinava sobre aquele povo, da presença do Senhor. Ela trouxe idolatria, ela tentou matar Elias por diversas vezes, e foi assim que Jorão foi ensinado. Olha a importância de você e eu, que somos pais, avós, ensinarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que quando eles cresçam, eles não se desviem e eles prosperem. O reino falido de Jorão, as lutas, as perseguições, as adversidades eram em decorrência dos pais que não ensinaram a criança da forma correta. Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, ela não se aparte. E a palavra do Senhor nos fala aqui em Reis, segundo livro de Reis, capítulo 3, só que no versículo 1, quem era Jorão, e que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja comigo. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá. Então, Josafá já reinava 18 anos em Judá, e Jorão assumiu o reinado de Samaria. Então, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, que era rei de Judá, e reinou 12 anos em Samaria. Amém? Versículo 2. E ele fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Veja, diz a palavra que Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não na mesma proporção que os seus pais. Mas isso não significa que seja o suficiente. Isso não significa que Deus se agradava dele porque ele tirou os altares de Baal. Não. A palavra do Senhor, meu amado, em Mateus capítulo de número 5, versículo 37, e eu faço questão que você veja comigo. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 37, olha o que diz aqui. Isso é muito forte, e é isso que nós temos visto muitos cristãos vivendo hoje. Um evangelho e um servir a Deus quando convém, da forma que convém. Quando convém, eu sou homem de Deus. Quando convém, eu exerço e faço as coisas que agradam a Deus. Quando não convém, eu faço o que agrada a minha carne. Este não é o caminho. Veja que não adianta você servir a Deus, agradar a Deus de um lado e desagradar do outro. Não funciona. Jorão fez o que era mal perante o Senhor. Ainda que não seja, que ele não fosse tão ruim quanto seu pai, sua mãe, ele fez o que era mal perante o Senhor e ele não agradou a Deus como deveria. Mateus 5,37, olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém? Seja, porém, tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso provém do maligno. Meu amado, ou você agrada a Deus ou você agrada o diabo. Ou você pratica a vontade de Deus ou você pratica a vontade da carne, que é do diabo. Ou você agrada ao Senhor na totalidade ou você está agradando ao diabo. Não existe meio termo com Deus. Não existe. Não existe meio termo. Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe. Mas veja o versículo 3. Mas, contudo, ele aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se apartou deles. Não se apartou deles, desde o rei Jeroboão, filho de Nebate, que introduziu o pecado na terra de Israel, no sentido de começar a desvirtuar o reino que era antes guiado e direcionado pelo Senhor. E não se apartou deles. Ele se contaminou. Ele se contaminou com essa má influência.
Ao invés de praticar e aproveitar a oportunidade, não, agora eu sou o rei sobre Samaria, eu sou o rei de Israel sobre o povo de Samaria e eu vou fazer a diferença. Jeroboão praticou o que era mal aos olhos do Senhor, o meu pai Acabe praticou o que era mal aos olhos do Senhor, mas eu agora estou no reino, o Senhor me levantou, me instituiu como líder, como cabeça. Eu farei a diferença. Não é porque a sua mãe era, não é porque o seu pai era, não é porque seu avô fazia que você vai fazer, não, meu irmão. Faça a diferença em nome de Jesus. Deus te elegeu e Deus te chamou para que neste tempo e nesta geração você faça a diferença. O futuro da tua geração, da tua família está nas tuas mãos. É você que decide como os teus filhos, como os teus netos, os teus bisnetos, se Jesus não voltar, eles vão viver, porque você que vai dar diretriz, você que vai ensinar. Se você não se levantar como servo que vai servir a Deus, que vai buscar ao Senhor, é bem provável que os teus filhos, que os teus netos não sirvam a Deus, não busquem ao Senhor, ou até pode ser que eles venham a ter um encontro com Cristo pela graça e pela misericórdia, mas é diferente, é mais difícil. E entenda, é sim, sim ou não, não. A partir do momento que você decide servir a Deus, seja um verdadeiro cristão que honre a Deus, que pratica a palavra de Deus, que faz a vontade de Deus e que procura agradar a Deus em tudo. Não foi o caso de Jorão. Jorão tinha a oportunidade de mudar a situação, de reverter a situação, mas ele preferiu continuar fazendo a vontade da carne, ele preferiu continuar praticando aquilo que ele aprendeu com o seu pai, ao invés de buscar praticar a vontade do Senhor, e a palavra do Senhor diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando nós praticamos o que é mal aos olhos do Senhor, nós estamos sujeitos às investidas do maligno, amém? Praticando a vontade do Senhor, Satanás já se levanta contra nós. É ou não é? A palavra do Senhor diz no Evangelho segundo Lucas, a palavra do Senhor, capítulo 16, versículo 33, se eu não me engano, no Evangelho segundo João, perdão, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, a palavra do Senhor, ela já fala, o próprio Cristo, ele fala assim, olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, amém? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus avisou que nós, servos do Senhor, tementes ao Senhor, povo eleito, chamado pelo nome do Senhor, sofreríamos aflições, quanto mais aqueles que não buscam a Deus. A diferença é que sobre mim e sobre ti, ele diz, tenham paz porque eu venci. Ou seja, em mim vós vencereis também. Mas e aqueles que não servem? E aqueles que não estão em Cristo? Como vencer? Como vencer? Então, muitos levantes, muitas guerras, muitas investidas do maligno para matar, roubar e destruir, porque este é o plano do diabo para a vida do homem. Veio sobre a vida de Jorão, assim como sobre a vida dos reis que não agradaram ao Senhor. E a partir do versículo 4, eu não vou ler no detalhe com você, mas aqui, segundo o livro de Reis, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6, nós vemos que o rei dos Moabitas, o rei Mesa, rei dos Moabitas, que quando Acabe era vivo, pagava tributos para Acabe. Quando Acabe morreu, ele viu a oportunidade de se rebelar. E ele falou assim, não vou mais pagar tributos a Israel, a Samaria, não. Acabe morreu, o meu acordo com Samaria, com Israel, acabou. E agora nós vamos nos levantar e entrar em guerra. E a palavra do Senhor disse que Jorão ficou apavorado. Era um rei inexperiente, não conhecia muito bem das coisas, era a sua experiência inicial como rei. Ele não era tão mau quanto era o seu pai, então ele ficou apavorado com aquela ameaça do maligno. Meu querido, minha querida, o diabo vai se levantar o tempo todo, não há descanso, amém? Mas quando você não está em Deus, você tem motivo de preocupação. Porque quando o diabo se levanta, mas nós estamos em Cristo, nós temos a consciência de que quem guerreia por nós, quem luta por nós é o nosso Deus.
Mas e no caso de Jorão, que não andava nos caminhos do Senhor, que Deus não era com ele? Ele ficou apavorado. E ele sabia que o inimigo prevaleceria sobre ele. Então ele mandou uma carta a Josafá, ele mandou um recado a Josafá, pedindo ajuda para Josafá, porque Josafá já reinava há 18 anos. Josafá já tinha uma boa fama como um bom homem, como um homem de Deus, a quem Deus honrava, que tinha um reino próspero, que tinha um reino abençoado sobre a terra de Judá. E ele pediu auxílio, ele pediu socorro. Meu querido, minha querida, o Senhor, ele manda dizer para você que se você se posicionar como verdadeiro homem de Deus, como verdadeira mulher de Deus, você será um pilar para ajudar e para socorrer muitas pessoas. Você será o pilar que Deus vai usar para trazer livramento sobre tua casa, sobre sua família, sobre os seus vizinhos, sobre os seus colegas. Verdadeiros homens e verdadeiras mulheres de Deus é o que o Senhor precisa que haja nesta terra para fazer a diferença no meio de um povo corrompido pelo pecado. No meio de uma geração que não busca mais a Deus, que não teme a Deus, que não serve a Deus. E eu não falo só os ímpios que não conhecem ao Senhor. Eu estou falando de homens e mulheres que conhecem a Deus, que andavam nos caminhos do Senhor e se apartaram, se desviaram. Jorão era do povo de Deus, ele era judeu. Ele era rei sobre Samaria, que era de Israel, fazia parte do reinado de Israel. Lá na frente, quando nós vemos que os judeus e os samaritanos não se conversavam, era tudo em decorrência dessa época da divisão que houve, quando permitiu-se Jeroboão, depois Acabe com Jezabel, depois Jorão e outros 6 permitiram que a idolatria viesse sobre a terra de Samaria, que o pecado, eles deixaram de praticar a vontade, a palavra do Senhor. Foi por conta deste período aqui que houve a divisão, e lá na frente os judeus deixaram de falar, os demais judeus deixaram de se comunicar com os samaritanos. Olha só, por causa desse povo que se desviou dos caminhos do Senhor, e quantos homens e mulheres que outrora eram servos, eram filhos, eram casa de Israel, por causa do pecado, da falta de sabedoria, de vigilância, permitiram que houvesse essa divisão e essa separação, e hoje estão sendo mortos, roubados. Quantas pessoas você conhece que se desviaram da presença do Senhor e estão morrendo? Estão vivendo como cavalos do diabo? Quantas pessoas eu conheço que dividiram o altar comigo e hoje estão sendo usados como cavalo do diabo? Você e eu somos o canal de Deus para resgatar estas vidas, assim como você e eu, em nome de Jesus, somos canal de Deus para alcançar as almas perdidas que não conheceram ainda quem é Jesus. Só que para isso, para que realmente este povo tenha um verdadeiro encontro com Deus, precisa de homens como Josafá. Versículo 7. 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 7. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? E respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá era filho de Asa. Ele era o 4º rei, a 4ª geração de rei ali sobre o povo de Judá. E diferente de Acabe, diferente de Jorão, Josafá foi um rei que agradou a Deus e que temeu ao Senhor. Amém? Diferente dos reis que reinaram sobre Samaria, Josafá, que já estava há 18 anos no reinado quando Jorão foi eleito como rei após a morte de Acabe, seu pai, após a morte de sua mãe. Diferente de Jorão, Josafá era um homem que, assim como Salomão, escolheu servir a Deus, andar nos caminhos de Davi e reinar como Davi reinou, na direção e no caminho do Senhor. E quando Jorão se viu em maus lençóis, ele pediu: Josafá, me ajuda, Josafá, me acode, Josafá, posso contar contigo? E Josafá, creio eu, como homem temente a Deus, ele orou como homem que servia ao Senhor, que andava na direção do Senhor. Abre ali, filhinha, por favor. Parou de chover, tá calor.
como homem que buscava ao Senhor, que andava nos preceitos, nos caminhos do Senhor. Eu creio que Josafá não diz a palavra, mas quero crer eu, porque assim como eu quero crer que você pede a direção a Deus, assim como eu quero crer que você busca o caminho do Senhor, assim como eu quero crer que antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, principalmente numa proporção tão grande desta como ir uma guerra, ir até a guerra, eu quero crer que você pede orientação, que você pede direção, que você ora, pede para que o Senhor vá na tua frente, guiando os teus caminhos, guardando a tua saída, a tua entrada. Ah, pastora Juliana, eu não tenho feito muito isso não. Então, meu amado, tá errado. Como que você vai para a guerra sem a direção do Senhor? Como que você sai de casa sem a direção do Senhor, sem a proteção do Senhor? Duvido, não, eu não creio que Josafá simplesmente saiu abraçando a causa de Alegre. Eu creio que ele buscou em Deus direção e Deus o autorizou a seguir com o rei Jorão. Eu creio. E aqui no versículo de número 7, nós vemos na parte B que Josafá respondeu: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Ao invés de Josafá olhar para ele e falar assim: não, você não é servo do Senhor, você está desviado. Não conte comigo, eu não vou te ajudar, você está desviado. Você idolatra outros deuses, se vira. Como muitos aí hoje. Ao invés de orar por aquele que está caído, ao invés de estender a mão para quem está caído, principalmente para quem outrora era povo e agora está afastado, debilitado, caído, tem gente, meu amado, que simplesmente tá nem aí, não liga mais. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando foi a última vez que você orou pelos desviados? Qual foi a última vez que você orou pedindo para o Senhor alcançar aqueles que outrora eram servos do Senhor, estavam na casa do Senhor, na presença do Senhor, no altar do Senhor e por qualquer motivo que seja, não importa qual, se desviaram? Pastora Juliana, aquela pessoa que antes era da igreja, agora está lá bebendo, misericórdia. Fala misericórdia, mas não tem coragem de orar pedindo para o Senhor alcançar com arrependimento verdadeira conversão e resgatar. Meu amado, quem somos nós? Que tipo de filhos de Deus? Que tipo de servos somos nós? Que ao invés de nos compadecer com a causa do nosso irmão, que por pior que esteja, por mais perturbado que esteja, outrora conheceu a Deus e hoje está perdido. Perdido. Jesus veio para estes também, não foi só para você e eu que o Senhor veio. O Senhor não veio só para quem está dentro da igreja, não. O Senhor veio para quem está no mundo. O Senhor veio para quem está perdido. Ele veio para os enfermos, para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, na tua oração de hoje, você já de joelhos dobrados apresente a maior igreja da terra, que é a igreja dos desviados. Sabia disso? Sabia que a maior igreja da terra é a dos desviados? Porque o que tem de desviado... Eu vou fazer quase 30 anos de evangelho que eu conheço o Senhor. Glória a Deus, obrigada por isso, Jesus, e que seja para a eternidade, em nome do Senhor. E nesses quase 30 anos, 29 anos, quase 30 anos, eu conheci muita gente. E como desde sempre o Senhor me chamou para a obra, me levantou, eu sempre estive ativa na obra desde que me converti. Já fiz de tudo um pouco, literalmente, porque vaso na mão de Deus é isso, é para ser usado porque for necessário. Até cuidar de criança já cuidei. Esse é o único chamado, é o único ministério que é o que não é muito minha praia, não. Mas quando eu disse eis-me aqui, era para fazer a vontade do Senhor e para aquilo que a obra precisasse. Porque tem gente que só quer fazer a obra se for no altar. Não, se for para cantar eu faço, se for para pregar eu faço. Mas se for para lavar o banheiro eu não faço não, se for para ficar na portaria eu não faço não. Se for para pregar lá, fazer evangelismo eu não faço não, porque eu não vou nas favelas, eu não vou lá na praça, não. Se for na assistência social, que muitas vezes eu vou ter que abraçar morador de rua, que não cheira muito bem, não. Não, meu amado, não é isso. Ser servo não é isso. Servir ao Senhor é onde for necessário. Quando Samuel disse para o Senhor, eis-me aqui, Senhor,
envia-me a mim. Ele não falou, mas só se for para eu ser profeta, só se for para eu pregar. Não. Você tem que entender que a partir do momento que você disse, eis-me aqui, é para fazer o que for necessário no reino de Deus. Amém? Gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. Glória a Deus. E durante esses 30 anos eu conheci muita gente. Vi muita gente crescer na igreja. Vi muitos pastores serem formados no meio onde eu estive. E hoje, quando eu olho para trás, muitos deles eu vejo que não estão mais na presença do Senhor. Tem muito pastor, inclusive, desviado. Tem muitos levitas, muitos adoradores, com tanto talento, com tanta unção, que ministravam, que tocavam comigo, cantavam comigo, que me acompanharam, que hoje estão longe da presença do Senhor. Quantas pessoas que outrora eu vi aos pés de Jesus, desviadas da presença do Senhor. E hoje eu vejo a maior parte desse povo do lado de fora. E eu olho as igrejas, eu não falo só a nossa, que não tem uma quantidade exorbitante de membros, mas as pessoas que ali estão são pessoas que amam e temem ao Senhor. Mas eu me deparo com uma situação hoje, olhando para várias igrejas, principalmente as igrejas que pregam a verdade, porque você vê a igreja cheia, não significa que lá não prega a verdade, mas é estranho, porque a igreja que verdadeiramente prega arrependimento, conversão, transformação, geralmente é um pouco mais vazia. Mas eu sou de uma época, de uma geração, onde as igrejas eram abarrotadas, todas elas, todas. Todos os 3 cultos que eu participava, que eu via num domingo, eram cheios. O culto da manhã, o culto da tarde, o culto da noite. Era o povo se atropelando, o povo que estava saindo se atropelando com o povo que estava chegando. Eu sou de uma geração, meu amado, que vigília começava às 11 horas, meia-noite, até 6 horas da manhã, dando glória a Deus, aleluia. O povo não se cansava e o povo não queria ir embora. Paz, pastor Luiz. Eu sou de uma época, de uma geração, que a gente falava, vamos no monte, quase que a igreja inteira subia no monte, subia meia-noite, descia às 6, 7 horas com dia claro. E quantas das vezes muitos de nós não íamos para minha casa, que morava perto do monte, tomar café lá? Eu sou dessa época, dessa geração, e eu digo para você, cadê esse povo? Assim como Jorão, que nasceu do povo de Deus, estava desviado. Muitos hoje estão na mesma situação, precisando de auxílio, precisando de ajuda, porque Mesa, o rei dos Moabitas, representado aqui, simbolizando Satanás, está se levantando contra estes para os destruir. E nós, como Josafá, como aqueles que estamos na presença, temendo, servindo ao Senhor, estamos fazendo o quê? Quando foi a última vez que você orou por um desviado, que você conheceu e sabe que não está na presença do Senhor? Josafá, como eu disse, eu creio, orou a Deus e pediu direção, e Deus falou, vai, ajuda ele. E foi o que Josafá fez. Foi o que Josafá fez. Versículo 9. Partiram o rei de Israel, Jorão, o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom, porque para chegar onde eles tinham que chegar, eles teriam que passar por Edom. Então, passando por Edom, eles invocaram, eles solicitaram a ajuda e o apoio do rei de Edom, que também não negou, e esses 3 reis se levantaram para poderem guerrear contra os moabitas, que haviam decretado guerra contra Samaria, contra Israel, no povo de Samaria, amém? Parte B do versículo 9. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Pastora Juliana, peraí, Josafá não orou? Orou, creio eu que orou. De novo, Josafá temia ao Senhor. Josafá era temente, e um homem temente a Deus, busca a Deus e pede a direção de Deus em tudo que ele for fazer, seja pequeno, médio ou grande. Você tem que pedir a direção para o Senhor, minha irmã, na vestimenta que você vai sair da tua casa. Quanto mais quando sai destino a uma guerra. Então eu tenho certeza que Josafá orou.
Mas se Josafá orou, pastora Juliana, por que faltou água? Porque como, de novo, está lá em João 16, 33, neste mundo tereis aflições, a prova vem. Meu querido, minha querida, luta, prova, dificuldade faz parte da jornada de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, principalmente quando nós estamos em meio a uma guerra, principalmente quando nós estamos em meio a uma batalha. Luta, dificuldade, provação é natural, faz parte. Tem muita gente que se desviou da presença do Senhor, tem muita gente abandonando, jogando a toalha porque tá difícil. Porque tá doendo, porque Jesus, o vento tá soprando forte. Larga de ser frouxo, meu irmão. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é tomado à força. Não é fácil servir a Deus. Vai vir luta, virá adversidade, virá provação, virá dificuldade. Pode vir a faltar água no meio do caminho, sim. Você e eu estamos sujeitos a tudo isso. Não é porque você e eu somos homens e mulheres de Deus. Não é porque você e eu oramos e buscamos ao Senhor pedindo a direção de Deus que simplesmente nada vai acontecer de ruim. O inimigo, Satanás, o adversário das nossas almas, que só veio a matar, a roubar e a destruir, ele vai tentar o tempo todo nos paralisar. E foi o que aconteceu. O inimigo estava tentando paralisar aqueles homens, principalmente por causa de Josafá, porque Josafá era um homem de Deus e Deus era com ele. Assim como você, eu creio, declaro, determino, profetizo que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus e Deus é contigo. E Satanás, o adversário da tua alma, em todo tempo vai tentar te paralisar, te trazendo uma situação de enfermidade, te trazendo uma situação de dificuldade, te trazendo lutas, provações, te cercando por todos os lados. Mas, meu querido, minha querida, não desista e entenda que maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. A luta veio, a dificuldade veio, a adversidade veio. E agora, vai fazer o quê? Jogar a toalha e desistir, retroceder? A palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. A minha alma não se agrada em quem retrocede, diz o Senhor. Quero te mostrar isso. Não estava nem aqui no meu esboço, mas o Espírito Santo de Deus me manda abrir lá só para você ver. Porque tem gente aqui querendo parar. Tem gente pensando em fraquejar, em desistir. O Senhor, ele já manda dizer para você, não para, não desiste, porque o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada. Hebreus, abra comigo a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Aleluia, capítulo 10. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 37 em diante. Hebreus, capítulo 10, versículo 37 em diante, diz assim, ó. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, se voltar, nele a minha alma não se compraz, não se agrada. Em quem retroceder, em quem desistir, a minha alma não se agrada. Principalmente por causa de luta, de adversidade, de dificuldade. Jesus já não avisou que teria? Ninguém mentiu para você. Ou se quando você se converteu, quem pregou para você falou que sua vida ia mudar e você nunca mais ia ter problema, meu amado, a parte da sua vida iria mudar, eu concordo. Mas nunca mais você vai ter problema, não. Eu, depois que me converti, até porque eu me converti cedo, mas nessa minha caminhada, o que eu passei de luta, de dificuldade, de adversidade, você não faz ideia. Você não tem noção do que eu já enfrentei e do que eu vou enfrentar, nem eu tenho. Mas quanto mais é dado, o apóstolo Tiago escreve ali na carta que ele escreveu, e traduzindo, quanto mais é dado, mais é cobrado. É isso. De uma forma bem simplista que o apóstolo Tiago escreveu, a quanto mais é dado responsabilidade, maior é o peso. Então eu tenho certeza que daqui para frente
muitas lutas, muitas adversidades, talvez maiores do que eu enfrentei, mas o mesmo Deus que foi comigo e me deu vitória em cada uma delas, é o que está comigo hoje eternamente. No começo eu coloquei o louvor e ali falava que ele é imutável, ele não muda. O mesmo Deus que deu vitória antes é o Deus que dá vitória hoje, e quantas vezes for necessário. Este é o meu Deus, este é o teu Deus, ele não muda. Ele é o mesmo Deus, meu querido. Ele é o mesmo Deus de ontem, ele é o mesmo Deus de hoje, ele é o mesmo Deus eternamente. Se o Senhor até aqui foi contigo, não é agora que ele vai te abandonar. Então para de pensar em desistir, para de retroceder. Não, pastor, eu não estou pensando em desistir não, mas reclama, murmura o tempo todo por causa da afronta, do levante, do gigante, do urso. Jesus avisou, você não foi enganado. Neste mundo tereis aflições, sim, não serão poucas não, porque tudo que o diabo quer é te destruir. A questão aqui não é o faltar água. A questão aqui não é vir a provação, a luta, a dificuldade. Mas a questão aqui é como você vai reagir em meio às situações difíceis que você vai enfrentar. O que você vai fazer? Você vai agir com sabedoria ou sem sabedoria? Porque depois que essa situação aconteceu, nós vemos os dois exemplos. Nós vemos o exemplo de um homem que não temia a Deus, de um homem que não andava nos caminhos do Senhor, de um homem que não conhecia a Deus e nem por culpa dele, porque ele foi ensinado assim desde pequeno pelos seus pais, que eram dois desviados, perturbados. Jezabel era uma endemoniada vinda de outras terras que nem conhecia Deus, e Acabe era um banana que permitiu que aquela mulher endemoniada reinasse no lugar dele e acabasse com o seu reino. Mas era isso que Jorão sabia, era isso que Jorão conhecia. E quando ele se deparou com aquela situação, ele entrou em desespero, ele já estava com medo, porque ele já estava jurado de morte, a guerra havia se levantado contra ele. Josafá e o rei de Edom estavam ali para poder o ajudar. Olha o que ele fala no versículo de número 10. Então, disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Que falta de sabedoria! Que falta de sabedoria! Logo que eles ficaram ali 7 dias sem água para eles, pro gado deles, aquele rei entrou em desespero e começou a murmurar: Deus nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos de Moabe. Me faz lembrar do povo de Israel quando saiu da terra do Egito. Deus nos trouxe para o deserto para nos matar. Ah, que saudade dos pepinos. Ah, que saudade da cebola. Que saudade da minha cama lá na terra da escravidão. Meu querido, o problema não é a prova, a luta, a adversidade, porque isso a gente sabe que vai ter. A questão aqui é como você vai agir diante dos problemas. Como você vai reagir diante das dificuldades. Como Jorão, se lamentando, murmurando, só reclamando, só pondo defeito. Não vou para a igreja hoje não, olha a situação que eu tô. Como você vai reagir? Tiago, capítulo de número 1, deixa marcado aí que a gente volta já já, e vai comigo na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Quero que você veja os versículos 5 e 6, o que diz, olha só. Carta do apóstolo Tiago. Este Tiago aqui, se você não sabia, te conto agora, é o irmão de Jesus. Que na época que Jesus estava vivo, ele não cria que Jesus era verdadeiramente filho de Deus. Se converteu depois. Eita Deus! Para você ver como da própria casa não tem honra muitas vezes, né? Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que de todos a dá liberalmente, nada lhe improperá, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pastora, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que se você não tem tido sabedoria em lidar com as situações difíceis, adversas, contrárias, vai orar e pedir para Deus te dar sabedoria de como reagir diante dessa situação.
Jorão não teve um pingo de sabedoria, começou a reclamar, começou a murmurar, entrou em parafuso, fez um escarcéu, sem um pingo de sabedoria para lidar com os problemas. Meu amado, vai pedir sabedoria para Deus, que de graça Ele dá, para que Ele te dê entendimento, sabedoria de como reagir às aflições, como reagir às afrontas do maligno. Senhor, essa vizinha tem se levantado contra mim. Me dá discernimento, me dá entendimento, sabedoria de como lidar com essa situação. Senhor, eu estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Meu chefe está me perseguindo. Eu não sei como lidar com essa situação. Pede a Deus sabedoria e Ele vai te mostrar. Meu Deus, o meu marido está se levantando. A minha esposa está se levantando. A minha sogra, seja lá quem for, qual seja a luta, qual seja a situação, qual seja o problema, não é maior do que o Senhor. E se você buscar a Ele a direção, Ele vai te ajudar, vai te sustentar, vai te dar entendimento, sabedoria de como lidar com tudo isso e ainda força para passar pelo que tiver que passar, meu irmão. A palavra do Senhor nos fala na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Acho que é 1 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano. A palavra do Senhor, ela fala que não há tentação sobre-humana que não possamos suportar. Antes, fiel é Deus que dá o escape. Então, o Senhor jamais vai te permitir passar por qualquer situação que seja maior do que a nossa capacidade de superar. E não porque somos ou podemos, mas porque Ele é e Ele pode em nós. Amém? Oh, aleluias. Vocês não fazem ideia de como eu sinto a presença do Senhor aqui na minha casa. Vocês não fazem ideia de como, enquanto eu ministro a você, eu sinto Deus falar, eu sinto o Espírito Santo se manifestar. Você não faz ideia. Oh, meu querido, que você, em nome de Jesus, minha querida, possa sentir essa mesma unção, essa mesma presença que eu estou sentindo aqui. Essa mesma autoridade, esse mesmo poder que eu estou sentindo, que você possa sentir também. E essa mesma garantia e certeza que, se eu permanecer fiel, buscando e servindo verdadeiramente ao Senhor, como um verdadeiro homem, como uma verdadeira mulher de Deus, eu vou vencer e superar todos os problemas. Em nome de Jesus. Sori carabassuri aradarabacheia, sori aradabassuri aras. Mas Josafá não. Diferente de Jorão, Josafá era temente a Deus. E Josafá era um homem sábio. Olha o que ele falou no versículo 11. Perguntou, porém, Josafá, enquanto Jorão está lá, jogando a toalha, esbravejando, choramingando, murmurando. Olha o que Josafá ele fala no versículo 11. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Ele afirmou, está com ele a resposta que nós precisamos. Não tem nenhum profeta de Deus aqui não tem nenhum homem de Deus que possa falar conosco e nos dar a direção, nos mostrar o caminho? Ah, tem sim, tem Eliseu, aquele que deitava água nas mãos de Elias, que servia a Elias. Pois bem, vamos até lá, porque está com ele a palavra do Senhor, está com ele a resposta que nós precisamos, porque Josafá, diferente de Jorão, temia ao Senhor. Josafá, diferente de Jorão, conhecia ao Senhor. Josafá, diferente de Jorão, andava na sabedoria do Senhor, como está em Provérbios, capítulo de número 21, versículo 31. Olha que coisa linda este versículo. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Josafá, na sabedoria de Deus, ele sabia que ele dependia de Deus para vencer. Eles já haviam preparado seus cavalos, como ele disse. Lembra que nós lemos aqui, no versículo de número 7, na parte B, quando Josafá respondeu para o rei Jorão, o rei de Samaria, o rei de Israel, quando perguntou se ele iria subir com ele para a guerra, olha o que Josafá falou, subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Mas Josafá entendia que por mais que o cavalo se preparasse para o dia da batalha, como está em Provérbios, capítulo de número 21, versículo 31,
A vitória não viria de outro lugar senão do Senhor. Por isso que ele afirmou no versículo de número 12. Disse Josafá, está com ele, com o profeta, a palavra do Senhor, que concederá vitória. Meu querido, minha querida, você tem que entender que por mais inteligente que você seja, que por mais sábio que você seja, que por mais forte que você seja, que por mais conhecimento que você tenha, o seu sucesso, a conquista, a tua bênção, não depende de você e do que você pode fazer, mas depende do Senhor. A minha e a tua vitória não vem de outro lugar, senão do Senhor. Josafá falou, vamos lá buscar a Deus. Aleluia. Pastora Juliana, como eu faço para vencer a adversidade? Vai buscar a Deus. Pastora Juliana, como eu faço para me fortalecer, para conseguir avançar? Vai buscar a Deus. Pastora Juliana, como eu faço para superar este trauma? Vai buscar a Deus. Pastora Juliana, como eu faço para ter força para resistir ao câncer? Vai buscar a Deus. Como eu faço para passar por este momento de dificuldade no meu matrimônio? Vai buscar a Deus, meu querido, minha querida. O Senhor é a resposta para qualquer pergunta. Buscar a Deus é a solução para qualquer problema, independente de qual seja a natureza dele, independente de qual seja a proporção dele, desde qual roupa eu vou vestir hoje, até, meu Deus, como eu vou vencer o diagnóstico de morte, a resposta está no Senhor. Oh, aleluia. Não está em nenhum outro lugar, está no Senhor. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Diz a palavra do Senhor, escreveu o salmista. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro, a resposta que você precisa, o milagre que você precisa, não está em nenhum outro lugar, não vem de nenhum outro lugar, senão do Senhor. Enquanto você não entender isso, meu querido, vai ficar difícil. Não vem de nenhum outro lugar, senão do Senhor. E eles foram buscar. Aleluia. Vê comigo o versículo de número 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel. Chegaram até Eliseu. E olha o que Eliseu disse ao rei de Israel. Que tenho eu contigo? Quando Eliseu viu Jorão, rei de Israel, filho de Acabe e de Jezabel, ele olhou e falou assim, que tenho eu contigo? É como se Deus estivesse falando assim, o que eu tenho com você? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Que tenho eu contigo? Vai buscar, você precisa de ajuda? Agora você quer ajuda de Deus? Você fez, aconteceu, serviu outros senhores, praticou o que era mal, agradou a outros deuses e agora você precisa de ajuda e vem buscar a Deus? Meu querido, minha querida, tá assim de gente. Eu creio que não é você não, em nome de Jesus. Eu já tô só ministrando para você não fazer isso. Mas tá assim de gente que só vai atrás de Deus quando precisa. Tá assim de gente que só corre a buscar a Deus, a pedir a direção, o auxílio de Deus quando tá lascado, quando precisa. De novo, não é você, em nome de Jesus. E que não seja, porque é muito conveniente viver a vida regalada do jeito que quer, fazer as coisas do jeito que quer. Aí quando tá tudo explodido, ah, Deus, me ajuda, me socorre. Ah, é porque Deus não é como você e eu. Deus não era como Eliseu. Vai aos profetas do teu pai e da tua mãe. Vai lá. Você quer ajuda? Você está precisando de ajuda de Deus agora? Vai lá. Ué, vai lá atrás dos amigos. Vai atrás dos amigos. Não foram os amigos que até agora te ajudaram? Vai lá. Cadê as mulheres? Cadê as amantes? Vai lá agora que você precisa de lugar para ficar, porque a sua mulher te deu um pé na bunda e não quer mais você dentro de casa, adúltero. Vai lá. Ah, se Deus fosse como nós. Ah, se Deus fosse como nós. Versículo 13, parte B. Porém o rei de Israel disse, não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Olha que atrevido. O que tenho eu contigo, Jorão? Vai lá buscar os reis, os deuses dos seus pais. Aí Jorão falou assim, eu não vou lá não, porque foi o Deus de Israel
que diz que vai nos entregar na mão dos moabitas. Aí Eliseu ficou bravo, hein? Você está dizendo o quê? Você está acusando meu Deus de trazer vocês aqui para entregar vocês para morrer? Ah, mas é atrevido, né? Como o diabo é atrevido, meu irmão. O diabo é atrevido. O diabo é atrevido. O diabo é atrevido. É. Mas olha aqui, que interessante. E aí vem o versículo 14 que eu li para você. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção e nem te contemplaria. Depois que Jorão fez essa malcriação, respondeu com tamanha ousadia, Eliseu falou para ele assim, não é por tua causa não, viu? Porque você não tem moral. Olha o que diz aqui em Provérbios, olha que interessante, Provérbios capítulo 28. Nós já estamos encerrando e vamos orar, temos ainda mais alguns minutinhos só. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Olha o que diz aqui. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Que tenho eu contigo, vai buscar os seios de seu pai. Não é por tua causa que eu te recebi que eu vou te dar ouvidos, não. É por causa de Josafá, porque você não tem moral nenhuma. A tua oração é abominável, porque você desvia os teus ouvidos da lei. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Tem muita gente que não tem a sua oração sendo ouvida e atendida, porque tem desviado os ouvidos da lei do Senhor. Porque tem estado abominável ao Senhor, amém? No caso de Jorão. Mas em contrapartida, como ele disse lá no versículo 14, só te recebi por causa de Josafá, que eu respeito porque é homem de Deus, porque teme a Deus. Vê o Salmo de número 37, o que diz a palavra do Senhor, no verso de número 4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Enquanto Jorão não tinha moral nenhuma com Deus e as suas orações eram abomináveis, o seu pedido, a sua ajuda, a sua solicitação de ajuda e o seu clamor era abominável, enquanto Josafá agradava-se do Senhor, agradava ao Senhor, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, alegra ao Senhor e ele vai satisfazer os desejos do teu coração. A palavra do Senhor diz que Eliseu atendeu aquele povo, buscou a Deus, pediu, tragam-me um arpista, que começou a tocar, e Eliseu começou a clamar, a invocar a presença do Senhor, e Deus se manifestou. Porque Eliseu era homem de Deus, porque Josafá estava no negócio e era homem de Deus, Deus se manifestou não por causa de Jorão, mas por causa daquele homem de Deus que estava fazendo a diferença, amém? Pode ser, meu amado, pode ser, minha amada, que o teu filho, que a tua casa, que a tua família esteja um caos. Pastora, meu filho está desviado. Minha filha, pastora, está envolvida com quem não deve. E se envolveu na prostituição. Está envolvido com vícios. Pastora, mas eu digo que por tua causa o Senhor vai entrar com providência nessa causa. Por tua causa, Deus vai entrar com providência e trazer livramento. Por tua causa, Deus vai entrar com providência e vai salvar. Por tua causa, Deus vai entrar com providência e vai livrar da morte. Por tua causa. Quando eu falei para você que essa palavra Deus deu para mim primeiro, o Senhor, Ele está falando já há alguns dias comigo e eu tenho orado, eu tenho apresentado em oração algumas situações. E Deus falou para mim, lembra de Josafá, desse jeito, enquanto eu estava orando a Deus por uma determinada causa, Deus falou para mim, lembra-se de Josafá, e eu entendi o que Deus estava falando para mim. Deus estava falando para mim que ia honrar determinada situação, que ia operar, que ia abençoar em determinada situação por minha causa, não por causa daqueles que estavam envolvidos comigo, mas por minha causa.
Salmo de número 1, versículo 1, diz a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e que nela medita de dia e de noite. Bem-aventurado, mais do que feliz, é quem anda com homem, quem anda com mulher de Deus, quem anda em boas companhias. Jorão estava acostumado a andar em más companhias. Mas a partir do momento que Jorão decidiu que ele iria andar com Josafá, que era uma boa companhia, por causa de Josafá, Deus concederia vitória. E quando eu estava em oração apresentando uma determinada causa diante do Senhor, ele olhou e falou para mim assim: filha, lembra de Josafá. E este trecho, este versículo 14, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Por causa de Josafá, Deus deu vitória. E mais, Deus não deu só vitória, Deus fez além, Deus fez abundantemente além. Choveu aqui, e eu já vi piscar 2 vezes. Se por acaso cair, eu entro pelo celular. Então, se cair, não sai pra gente finalizar e orar. Mas 10 minutinhos no máximo a gente termina. Veja, por causa de Josafá, porque Josafá tinha moral com Deus, porque Josafá agradava a Deus. Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Oh, aleluia! E não só por causa de Josafá Deus deu vitória, mas fez abundantemente além. Olha aqui o versículo de número 18. Vamos ver o 16. Este disse: assim diz o Senhor, este é Eliseu, assim diz o Senhor, aleluia. Fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. O problema maior que levou aqueles homens a buscar a Deus foi a falta de água. Eles foram até Eliseu buscar uma resposta, porque eles precisavam de água para eles, os soldados, e para os seus animais. E Deus respondeu na boca de Eliseu. Veja de novo. Fazei covas e covas. Não sentireis nem vento, nem chuva. Todavia, neste vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Então Deus já está dizendo que ia conceder e suprir a necessidade deles. Amém? Meu amado, minha amada, a palavra do Senhor lá em Jeremias 33:3, minha irmã falava deste versículo comigo mais cedo. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Quando você busca a Deus, quando você clama a Deus, Ele responde. E Ele responde mesmo. Veja, eles foram buscar Deus, eles foram clamar ao Senhor, porque Josafá, como homem de Deus, entendia que a resposta, que o milagre não viria de qualquer outro lugar, senão das mãos do Senhor. E Deus disse: eu vou responder, eu vou dar, eu vou conceder livramento. Vocês vão ter água. É água que vocês querem? Toque água. Só que o Senhor, e eu amo esse versículo, como eu amo esse versículo, eu cito muito ele, porque ele é tremendo. Porque eu sirvo um Deus que é Deus que vai além. Em Efésios capítulo de número 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz que é abundantemente além que Deus faz. E olha só o versículo 18. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Escuta, Josafá, não é só água que eu vou conceder, não. E ó, Josafá, não se esqueça que é por tua causa, hein? Ô mãe, não é só livramento de morte que eu vou dar pro filho e pra filha que tá aí saindo. E sabe Deus Jesus para onde tá indo, não, viu? Eu vou dar livramento sim, porque você tá orando, pedindo para eu guardar e para eu proteger. Mãe, não é por causa dele, não. Mãe, não é por causa dela, não, que tá praticando aquilo que é mal aos meus olhos. É por tua causa. Mãe, é por causa da tua oração. Pai, é por causa da tua oração que eu vou guardar os teus filhos. Esposa, é por tua causa que eu vou agir de misericórdia com teu marido. Marido, é por tua causa que eu vou agir de misericórdia com a tua esposa. É por tua causa, porque você teme, porque você busca, porque você serve, porque você ora.
porque você tem sido o pilar da tua casa. Só que isso ainda é pouco. Não é só isso que eu vou fazer mais. O Senhor, ele disse aqui, isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Eu não vou só dar água, eu vou entregar o teu inimigo e o teu adversário nas tuas mãos. Mãe, eu não vou dar só livramento, eu vou trazer salvação. Filho, eu não vou dar só livramento, eu vou trazer salvação. Você vai ter o privilégio de poder declarar que você e a tua casa servirão ao Senhor. Essa é a palavra e a promessa do Senhor para aquele que buscar no Senhor, para aquele que perseverar, que crê no Senhor verdadeiramente. Amém? Deus, ele falou, eu vou suprir a vossa necessidade. Sim, você veio pedindo auxílio, porque vocês precisam de água. Tá aqui, aqui a resposta. Façam assim que Deus vai conceder água, mas ó, é além. Porque você serve um Deus, porque você busca um Deus, Josafá, que é um Deus de coisas grandes, de coisas sobrenaturais. E só para calar a boca desse Jorão, que teve coragem de dizer que Deus iria trazê-los aqui, trazer Josafá, um servo fiel, para entregar na mão do inimigo. Que Deus é esse? Imagina! Deus é Deus que livra o servo seu. Deus é Deus que guarda o servo fiel. O servo fiel Deus guarda, Deus protege, Deus concede vitória. Para calar a boca de Jorão, para que ele veja quem é verdadeiramente o Deus que Josafá serve, que ele deveria servir também, não só vitória no que você está pedindo, mas abundantemente além. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. Meu querido, minha querida, se você perseverar em servir ao Senhor e fazer a tua parte, versículo 20, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho do Edom e a terra se encheu de água. Façam as covas, fizeram, e apresentaram a oferta. Fizeram a parte deles. O que a palavra diz aqui? Que quando há obediência e quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Amém? Deus faz a parte dele. Se você fizer a tua parte, que é buscar, que é servir, que é adorar, que é honrar, quer guardar a palavra, quer praticar a palavra, quer se apartar do mal, quer buscar em oração, se você fizer a tua parte, se você servir ao Senhor, se você buscar ao Senhor como o agrada, Ele vai cumprir a promessa que Ele te fez, de que você e a sua casa servirão ao Senhor. Não é isso que Josué, ele fala? Josué, ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu querido, você tem motivos para crer nesta palavra. Você tem motivos para crer nesta promessa. Você tem motivos para isso. Pastora, mas eu não consigo enxergar. Josafá saiu daquele lugar com uma palavra só. Ainda não tinha acontecido, mas ele creu. Salmo de número 118. Nós vamos ver mais 3 versículos e nós vamos orar. Salmo 118, verso 24. Eu amo esse versículo também. O povo que congrega comigo sabe que eu cito bastante. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Ainda não aconteceu, mas se Deus fez mais um dia, me permitiu despertar mais uma manhã, eu tenho motivo para me alegrar, porque eu creio que Ele vai me conceder vitória. Josué, capítulo 3. Vai lá no livro de Josué. Josué, capítulo de número 3. Josué capítulo 3, versículo 5. Olha que lindo. Olha o que Josué falou para o povo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O amanhã nem havia chego ainda, Josué já tinha certeza que Deus daria vitória. Josafá, assim como Josué, estavam debaixo de uma palavra, não tinha acontecido ainda. Mas quando eles colocaram em prática, quando no dia seguinte eles cavaram as covas, entregaram a oferta de manjares, fizeram a parte deles, Deus, que como está em Números 23, versículo 19, não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa.
ele cumpriu a promessa. E não só a promessa de que daria água a beber, mas a promessa que daria os moabitas nas suas mãos. E foi exatamente o que Deus fez. Amém? A palavra do Senhor nos conta, aleluia. A palavra do Senhor nos fala, sabe o quê? Que os moabitas chegaram, olharam aquelas covas que eles haviam cavado, que estavam cheias de água. E a cova, a luz do sol bateu sobre aquelas águas e Deus fez com que aquelas águas refletissem e parecessem sangue. Olha a estratégia. A forma que Deus faz as coisas é sobrenatural, né? Às vezes a gente fica imaginando como vai ser, como vai acontecer. Meu irmão, não perca tempo tentando imaginar como Deus vai fazer, porque você não dá pra saber. Você não vai conseguir descobrir como Deus vai fazer. Você só tem que crer que Ele vai fazer. Agora, como? Não importa. Importa que Ele vai fazer. As covas que eles cavaram se encheram de água e eles beberam, se fartaram e depois foram usadas para poder distrair o adversário. Porque o adversário viu aquelas covas cheias de água, vermelhas como sangue, e acharam que os povos, que os reis e os seus exércitos tinham guerreado entre si e se matado. E foram totalmente despreparados ao campo, onde eles estavam ali escondidos só esperando. E quando os adversários chegaram, eles foram derrotados. Deus deu vitória. Deus cumpriu a promessa que ele fez na boca de Eliseu. Primeiro, que Eliseu era homem de Deus com porção dobrada. Eita glória! Eita glória! E segundo, porque Josafá estava com eles. Você entendeu que é por tua causa? Você entendeu por que você não pode se desviar? Você entendeu por que você não pode se apartar? Você entendeu por que você não pode se deixar esmorecer? Você entendeu que é por tua causa? Você entendeu a diferença que faz um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher de Deus, temente a Deus e posicionado? Você consegue entender isso? Que a salvação da tua casa está nas tuas mãos, aliás, no teu joelho? Você entendeu que a vitória da tua família está no teu joelho? Meu amado, minha amada, você não pode esmorecer de jeito nenhum. Você não pode fraquejar de jeito nenhum. Você não pode se desviar dos caminhos do Senhor, como fez Jeroboão, depois Acabe, depois Jorão, de jeito nenhum. Você tem que permanecer fiel, como Josafá. Deus faz a diferença na vida de quem é fiel e através da vida de quem é fiel. Eu não vou dizer a cura para esta terra, porque a palavra do Senhor diz que esse mundo jaz no maligno, amém? Mas a salvação para a humanidade está no meu e no teu joelho, nas minhas e nas tuas mãos e na nossa boca. Você tem que se permitir ser usado como canal de Deus, para que Ele possa alcançar vidas em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Que essa palavra tenha falado com você como falou comigo, que ela tenha enchido o teu coração nesta noite como encheu o meu, que ela tenha te animado a caminhar, a avançar, a perseverar em servir ao Senhor como me animou, que ela tenha aumentado a fome e a sede de buscar mais o Senhor como aumentou em mim, em nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos aí onde você está. Oh, aleluia, aleluia. Como é bom sentir a presença do Senhor. Carabassuri, oh, Espírito Santo de Deus. É o Senhor, Deus. A vitória não vem de outro lugar senão do Senhor. A vitória não vem de nenhum outro lugar senão de Ti, Senhor. Oh, Deus querido, Deus maravilhoso. Antes de tudo, Deus, eu quero agradecer ao Senhor por mais esta noite que o Senhor nos concedeu. Eu quero agradecer ao Senhor por esta noite que o Senhor nos preparou, por esta palavra que o Senhor liberou sobre nós. Que palavra abençoada, que falou comigo, eu creio que falou com meu irmão e falou com a minha irmã também. Como Josafá entendeu, nós entendemos que a nossa vitória não vem de nenhum outro lugar senão de Ti. É por isso que nós estamos aqui até 10h40 da noite, Deus, buscando o Senhor, clamando, orando, ouvindo a Tua voz. Neste momento reunidos em Tua presença, em oração, como igreja, como um só corpo. E a palavra do Senhor diz no Evangelho segundo Lucas, que o que ligarmos na terra será ligado no céu.
E nós estamos ligando em oração, porque estamos buscando ao mesmo Deus, na mesma fé, no mesmo propósito, que grandes coisas viveremos, que veremos grandes milagres, que nós em nossa casa serviremos ao Senhor e que por nossa causa muitos milagres, muitas vidas serão alcançadas, muitos milagres serão realizados em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, como Josafá enxergou, e nós vimos lá em Provérbios, não é o cavalo preparado para a batalha que garante a vitória, mas a nossa vitória está garantida, porque nós estamos buscando o Senhor, de quem vem a vitória. Obrigada por esta noite que o Senhor nos concedeu, obrigada por cada vida que aqui está, por cada lar, por cada família aqui representada, cada um destes nomes, Deus Todo-Poderoso, ao qual eu depois dobrarei os meus joelhos e colocarei em oração, intercessão, mas cada nome destes que foi apresentado, que foi escrito para que eu orasse, para que eu intercedesse, para que como igreja nós orássemos, nós intercedêssemos, seja alcançado pelo poder curador do Senhor, pelo poder libertador do Senhor, pelo poder salvador do Senhor. Deus, que nós que aqui estamos sejamos usados como canal, como instrumentos, como vasos, como homens e mulheres de Deus, que estejam dispostos a pregar a tua palavra, a anunciar o evangelho da salvação. Não o evangelho apenas que abençoa, não é o evangelho abençoador, o evangelho das mãos de Jesus, mas o evangelho da salvação, o evangelho do sangue de Jesus que liberta, que cura, que transforma e que salva. Que em nome de Jesus o Senhor desperte no nosso meio, nesta geração, nesta terra, verdadeiros Josafás que se dispõem a lutar uma guerra que nem era dele, só para ajudar, só para alcançar o necessitado, em nome de Jesus. Deus, que como Josafá, o Senhor venha nos levantar neste tempo para sermos usados, para servirmos como canal de bênção do Senhor, como instrumento para fazer a diferença, para alcançar os desviados, para trazer libertação aos oprimidos, aqueles que estão, Deus amado, perdidos. Deus, quantos, como eu disse, quantos que congregaram comigo, que eu vi, Deus amado, crescer na casa do Senhor, que fizeram a obra, que dividiram o altar comigo, hoje se apartaram da tua presença. Quantos? Alcança, Pai. Alcança cada um destes que eu conheço e os que eu não conheço. Que todos aqueles que um dia entregaram a vida para Jesus, que todos aqueles que um dia desceram as águas do batismo, que todos aqueles que um dia, ainda que não tenham descido as águas do batismo, começaram a buscar, começaram a servir, mas desanimaram pelo caminho, que o Senhor neste momento os alcance nesta hora. Eu não posso, mas o Senhor pode. A nossa oração, ela tem poder para isso, para alcançar, e nos quatro cantos desta terra, todos os desviados da tua casa, todos os afastados da tua presença. E eu dentro da minha casa, na minha família, tenho aqueles que outrora serviam e hoje não servem mais. Deus, eu apresento diante do Senhor a vida dos meus cunhados em oração. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, eu ouvi da boca da minha cunhada, ela declarando que depois que ela entregou a vida para Jesus, ela não sente mais vontade de ir para a igreja, Jesus. Ah, Senhor, alcança, Pai. Alcança da fome, da sede, para que ela te busque, para que ela te sirva. Ajude-a a passar, Deus, por este momento de dificuldade, por esta luta, por este período de provação, para que ela possa vencer e tomar posse da vitória dela e morar contigo no céu. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu oro pela vida do meu cunhado, Pai, que é obreiro da tua casa, servo do Senhor, é homem de altar. Em nome de Jesus, o alcança, Deus, o alcança, seja o que tenha machucado. Geralmente os desviados se afastam, Deus, ou porque não suportam a aprovação, ou porque foram feridos. Seja qual foi, Deus, o motivo que machucou, que entristeceu, cura, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro por cada homem, por cada mulher, que outrora serviam, buscavam, adoravam, eram usados como canal do Senhor. Homens de Deus, mulheres de Deus com ministério, que hoje estão afastados, longe da tua casa, longe da tua presença, servindo ao mundo, servindo ao diabo. Porque, Deus, se não estão servindo ao Senhor, estão servindo a Satanás.
Que o Senhor os alcance em nome de Jesus e os resgate, Pai. Que o Senhor resgate, tira os nossos irmãos das mãos do inferno em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos em prol também daqueles que não te conhecem, daqueles, Deus Todo-Poderoso, que não sabem quem é Jesus. Que sejamos nós usados como canal, e onde nós não pudermos ir, que o Senhor use homens e mulheres de Deus como somos nós. E que o teu Espírito Santo, Deus, que convence o homem do pecado, traga arrependimento e conversão e salvação nesta terra. Sabemos sim que este mundo jaz no maligno, e sabemos que infelizmente nem todos serão salvos e herdarão o reino. Mas, Pai, que o maior número de pessoas, Deus, se converta e se arrependa a Ti, em nome de Jesus. Arranca das garras de Satanás os nossos irmãos, aqueles pelos quais o Senhor entregou a Tua vida lá na cruz do Calvário, Jesus, vertendo até a última gota do sangue para trazer vida e vida em abundância nesta terra e no porvir, em nome de Jesus. E não precisa ir muito longe, não precisa ir muito distante, muito além, nas nossas casas, na nossa parentela. Eu apresento em oração a vida do meu irmão. Peço a Ti que ele verdadeiramente se converta ao Senhor, que ele se derrame aos Teus pés, que ele se entregue a Ti. Em nome de Jesus, os meus tios, Deus Todo-Poderoso, que eles venham verdadeiramente ter um encontro contigo e servir ao Senhor de todo o coração. E assim eu oro por cada ente querido, por cada familiar deste meu irmão, desta minha irmã, que se dispôs a ficar comigo até agora, em plena quinta-feira, ainda que tenha que acordar amanhã cedo para trabalhar, mas não abrem mão, Deus amado, de ouvir a Tua palavra, de serem abençoados nesta oração. Que o Senhor venha honrar a fé deste homem, que o Senhor venha honrar a fé e a disposição dessa mulher, que até essa hora está aqui clamando, que até esta hora está aqui buscando, que até essa hora está aqui, Deus Todo-Poderoso, se alimentando de Ti. Que esta oração, que esta vida, Deus, que esta petição que ele tem colocado diante do Senhor em clamor, ainda que passando por lutas, adversidades, aflições, ela tem se esforçado, ele tem se esforçado, tem perseverado em Te buscar, em Te servir, em Te honrar, em Te adorar. Que o Senhor venha alcançar em nome de Jesus e responder a oração, mas não apenas responder. Faz nesta noite como fizeste naquele dia, que nesta noite a minha boca seja como a de Eliseu, e eu profetizo sobre este povo, que não apenas o que ele tem pedido, que não apenas o que ela tem colocado diante do Senhor em oração, mas abundantemente além, o Senhor fará em nome de Jesus, eu creio. Que em nome de Jesus, Deus, esta sexta seja uma sexta-feira de bênção, de vitória e de conquista. Que este final de semana seja de bênção, de vitória e de conquista. E que enquanto o Senhor nos permitir despertar pela manhã, que o Senhor venha nos levantar, nos vestir e revestir com a Tua armadura, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do maligno. Cinge, Deus amado, os nossos lombos com a verdade. Veste-nos com a couraça da justiça. Calça, Senhor, os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Coloca sobre nós o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a Tua palavra, para que possamos estar firmes, Senhor, para que nenhum vento, independente da força, venha nos derrubar, para que nenhuma adversidade, para que falta de coisa alguma venha nos derrubar. Que em nome de Jesus todas essas situações sejam apenas motivos para nos levar a buscar mais o Senhor, e que certamente no final vamos contar o nosso testemunho e declarar a nossa vitória em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma noite de bênção, de descanso. Quinta-feira que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã eu vou ministrar na nossa igreja ali na Vila Maria. Domingo eu vou ministrar na igreja do querido pastor Luiz, pastor Jorge, que me estenderam esse convite. No domingo à noite, domingo de manhã estarei ali na minha igreja. Então, em nome de Jesus, ainda que você não possa me acompanhar na Vila Maria, ou estar comigo no domingo à noite ali na Zona Sul de São Paulo, na Avenida PC, no domingo de manhã estaremos ali na Rua Guaicurus, 1325. Amanhã tem culto na nossa igreja, ali na sede, também na Rua Guaicurus, 1325. E amanhã a palavra vai ser liberada do Senhor através da minha boca na Avenida Guilherme Cote, acho que é 829, se eu não me engano. Se você puder, esteja lá comigo, mas independente de qualquer coisa, busque ao Senhor e busque enquanto você pode achar.
faça a diferença nessa terra, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor derrame a paz. Deus abençoe. Ore pela pastora Juliana, hein? Preciso das suas orações. Ora por mim que eu oro por você. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.